Bom dia, irmãos e irmãs. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo de número 86. Salmo para a nossa meditação, para o nosso crescimento, para a nossa confiança no Senhor ser de novo revisitada. Salmo de número 86, eu vou ler todo o Salmo, mas a nossa palavra vai se concentrar em um versículo apenas. Diz assim a palavra do Senhor: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque tu me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Semana passada, depois do culto à noite, alguns irmãos vieram brincar comigo, né? E falaram, pastor, pegou pesado hoje, né? Foi dura a palavra. E a gente, na camaradagem, na companheiragem, a gente vai comentando, trazendo algumas coisas que são da nossa caminhada. Mas eu queria começar essa palavra trazendo, irmãos, que às vezes, embora a gente ouça certas palavras mais duras dentro da igreja, a vida é muito mais dura do que qualquer palavra. A grande realidade é que às vezes, se o nosso foco é alguém falou alguma coisa meio tensa, meio dura, e o meu coração já se inclina a ficar chateado, distante, amargurado, a vida não tem piedade quando se trata, irmãos, de nos mostrar a realidade do pecado à nossa volta e dentro de nós. Quando se trata de mostrar no dia a dia o quão duro e complicado é o nosso viver, o quanto, irmãos, nós passamos por momentos que são de fato assustadores. E aí sim, a gente deveria trazer para o nosso coração: a vida pega pesado de fato na nossa caminhada. Aqui nós temos Davi reconhecendo isso. Esse salmo, irmãos, está no livro de número 3 dos Salmos. Os Salmos são divididos em 5 livros. De uma quantidade a outra, algumas coisas um pouco mais temáticas que a gente se detém, outras um tanto mais pelo estilo de música cantado dentro de Israel, porque o livro dos Salmos era o cancioneiro daquele povo. E aqui no livro 3, esse é o único salmo que Davi escreve. Os demais são de Asaf ou dos filhos de Corá na sua
maioria. E há também um outro autor mais para o final. Esse livro, o Salmo de 73 até o Salmo 89. Mas quando Davi coloca essa oração, segundo os estudiosos e comentaristas, Davi não está aqui colocando uma situação particular. Em outros salmos você vê Davi orando ao Senhor quando ele foge de Absalão, por exemplo, seu filho. Num outro momento, Davi está na caverna de Adulão, um perigo, porque Saul está com suas tropas do lado de fora. Em outro momento, Davi coloca diante de Deus o reconhecimento de que ele havia pecado com Batseba, e ele escreve um salmo, uma canção pedindo perdão a Deus. Nesse salmo, parece que ele está extremamente em conflito, em necessidade de Deus, como você olha aí no versículo de número 1, e não há uma situação específica. E eu trouxe isso para nós hoje em dia, irmãos, porque cada um de nós aqui na nossa caminhada enfrenta, na sua particularidade, situações que às vezes nos oprimem, que nos afetam, que às vezes trazem para o nosso coração: a vida está sendo dura comigo, o tempo está muito pesado, mais pesado que a palavra do pastor. E Davi, então, nesse salmo, irmãos, ele vai demonstrando, primeiro, a sua coragem em se aproximar diante de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. As coisas estão muito difíceis. Eu estou com o coração apertado, aflito. Estou passando por lutas e o Senhor sabe muito bem de cada uma delas. E Davi, então, irmãos, começa a discorrer dizendo ao Senhor, veja no verso 2, preserva a minha alma. E eu quero trazer para mim e para você, irmãos, que às vezes diante de certas situações, perdas, contrariedades, relacionamento dentro de casa, pai, filho, irmão com irmã, às vezes a gente pensa ou sente que a nossa alma está realmente indo pelo ralo. A gente fica desanimado. Às vezes, irmãos, nós pensamos que as coisas estão cada dia mais tensas. E ficamos a nos perguntar: Senhor, o que vai ser de mim? O que vai ser do meu lar? O que é o meu relacionamento? O que está acontecendo com o meu casamento? Compadece-te de mim, Senhor. E aí Davi começa a trazer, então, a partir do verso 5, o quanto ele vai conhecendo de Deus e o quanto isso, irmãos, fortalece, tanto na sua oração quanto na sua caminhada. Ele vê, verso 5, um Deus compassivo, bom, um Deus que é abundante em benignidade, que não é um Deus que fica nos medindo e nos tratando ali. Se você foi mal aqui, aqui eu sou mal contigo, vou te dar o troco. Deus não é assim, Deus é abundante em ser bom. E Davi sabia o quanto Deus era assim, porque desde muito novo, Deus já havia dado para ele experiências de livramento contra bichos. Quando ele estava no relento pastoreando ovelhas, Deus dera livramento a ele, de urso, de leão, de ladrões. Deus dera coragem para ele, Davi, para lutar contra alguém muito maior e mais forte, aparentemente vitória já para o adversário, mas o Senhor o levanta e faz com que ele vença Golias. Ele diz: o Senhor é abundante em bondade para todos os que te invocam. E isso envolve a minha vida e a sua vida nessa manhã. E eu queria me deter, irmãos, nesse verso de número 11, aonde Davi, que já sabia tanto, conhecia tanto sobre Deus, e talvez como eu e você nessa manhã, que já ouvimos tantos sermões, tantas palavras mais pesadas ou mais acalentadoras, tantas palavras desafiadoras e outras mais encorajadoras, Davi diz assim: Senhor, ensina um pouco mais, caminha comigo um pouco mais, ensina, Senhor, o teu caminho para que eu ande naquilo que é a verdade. Jesus nos ensinou, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Davi ora, bem antes de Cristo, ele diz: Senhor, me ensina a caminhar contigo, a andar contigo. E o que eu quero destacar mais firmemente, querido irmão, é a segunda parte do verso 11, aonde Davi mostra que apesar dos inimigos, apesar das dificuldades, apesar de todas as coisas, ele só queria ter um coração temente a uma pessoa apenas, que é o Senhor. Diante de todos os inimigos, das situações duras
Senhor, que eu seja encorajado, mas diante do teu nome, Senhor, que eu tenha temor, que eu me curve, que eu realmente reconheça que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Queria que você pensasse nessa frase para o seu coração. Segunda parte do verso 11, Davi ora assim: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Que eu não venha temer os efeitos da economia sobre a minha caminhada, porque acima de todas as economias está o Senhor, que é Deus do ouro e da prata. É o Deus que abre trabalho e fecha trabalho. É o Deus que, além de abrir o trabalho, dá forças para que eu trabalhe. É o Deus que, além de abrir o trabalho e dar forças para que eu trabalhe, me dá condições de desfrutar do meu trabalho. Ganhando pouco ou ganhando muito, eu posso ser aquele que se apraz naquilo que Deus me dá a cada dia. Comendo um pão com um pouco de manteiga ou um pão seco, o Senhor é capaz de fazer aquilo ser saboreado e desfrutado, e a gente se levantar e dizer: Deus tem me alimentado e cuidado de mim. Mas também no momento de jejum, onde a gente se consagra, a gente vai se lembrar: quem guarda a minha vida é o meu Senhor e mais nada nem ninguém. Dispõe-me o coração para só temer, Deus, o teu nome. Querido irmão, irmã, nós vivemos num tempo onde as pessoas até temem, falam de Deus, mas como falam além de Deus outras situações. Nós vivemos um tempo, irmãos, onde os crentes não têm mais se agarrado em só Jesus. Quantas vezes nós vimos e ouvimos: só Jesus salva, só Jesus é o Senhor. Mas nos nossos dias, irmãos, Jesus é o Senhor. Mas se faltar alguma coisa na minha casa, entre Jesus e alguma coisa, meu coração balança. Só Jesus salva. Mas talvez eu precise entrar atrás de alguns ensinamentos de outros mestres, porque afinal de contas, eu não tenho tempo, ou eu não tenho vontade, ou eu não tenho a decisão de investigar e aprender com a Bíblia. Então talvez só Jesus seja aquele que salva. Mas eu começo a me agarrar nos ensinamentos de homens e mulheres proeminentes, porque afinal de contas o reflexo que eu tenho da vida deles é que são vencedores. Então Jesus é o que salva, mas esses aqui também têm o meu coração inclinado para ele, para ela. E em momentos de indecisão, irmãos, nós tememos mais os homens, as suas opiniões, as suas durezas, a vida dura e pesada, do que temer somente o Senhor. Vivemos num tempo em que crentes não são mais corajosos, sabendo que estão lutando contra um mundo que jaz no maligno. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que crentes querem fazer algum tipo de acordo com o mundo, para que a gente possa usufruir melhor de dois mundos. O mundo da fé, com Jesus, com as canções, com aqueles momentos em que nós ouvimos palavras agora mais doces e que sopram na nossa vaidade. E o momento com o mundo, onde de fato, se eu trabalhei, eu tenho alguma coisa, eu preciso realmente viver esse tempo, afinal de contas, isso já entrou no nosso coração. A vida passa muito rápido, eu preciso me divertir, eu preciso curtir, eu preciso usufruir. Davi tinha prazer em se colocar diante de Deus. Uma outra questão é quando Davi fala, irmãos, dos seus inimigos, do que acontece com as suas contrariedades. Davi fala no verso 14, e eu gostaria de mostrar isso para você: os soberbos que têm se levantado contra ele, um bando de violentos que atentam contra a vida dele. Mas a última frase do verso 14 mostra como é o coração de alguém, irmãos, que está fixado no ódio, que está fixado em reagir, em dar um prejuízo ou troco, como nós dizemos nos nossos dias. O texto diz: Senhor, eles não te consideram. O Senhor não é autoridade na vida deles. O Senhor não é aquele que dá a palavra e eles entendem. E nesses nossos dias, irmãos, observemos as pessoas que nós vemos como violentos. Observemos as coisas, irmãos, ao nosso redor, quando as pessoas se sentem
injustiçadas, ultrajadas, afrontadas, e elas resolvem dar o troco. E dar o troco não quer dizer aqui apenas uma palavra com violência ou alguma coisa física, mas quando a gente abandona alguém, esse alguém me ofendeu, eu não quero mais conversa. Esse alguém falou uma palavra errada, eu vou me distanciar. Essa igreja, essa pessoa, esse grupo, essa escola, qualquer coisa assim, trouxe alguma coisa que me magoou. Davi diz, eles não te consideram. E, irmãos, quando nós não temos um coração realmente quedado a refletir, a pensar se é verdade ou não, acima do meu gosto ou não, normalmente a gente cai nesse caminho de não considerar o que a palavra do Senhor, o que o Senhor nos diz, o que Jesus nos fala. Nessa manhã, de uma forma muito simples, eu gostaria que você trouxesse para a sua mente quantas vezes, num momento de ira ou num momento de decepção, ao invés de você ouvir o Senhor e ir até a palavra dele, você ouviu apenas o seu coração, a sua revolta, a sua discordância, e às vezes você quebrou um vínculo familiar, deixou de estar com pessoas que são queridas suas. Às vezes por um momento em que alguém falou uma palavra que você estava absolutamente certo dela e aquilo foi quebrado, alguém disse, talvez não seja assim como você está pensando. Quantos vínculos de amizade foram rompidos porque você não considerou Deus, que diz que é preciso refletir, perdoar, andar mais uma milha, talvez duas, dar a outra face, coisas que Jesus nos ensina. Quantas vezes, irmãos, nós abandonamos coisas da igreja porque nós julgamos e não colocamos diante do Senhor. Quantas vezes, por não confiar no Senhor, nós deixamos de dar glória a Ele com a nossa vida, com os nossos dons e talentos, com a nossa caminhada. Quero encerrar essa palavra voltando à oração de Davi. Gostaria que você pensasse, querido irmão, quantas vezes você deixou de orar, dizendo, Deus, dispõe o meu coração para que eu só venha temer o teu nome. Quantas vezes nós oramos dizendo, Senhor, livra-me desse mal, porque eu estou com o coração tão atemorizado que eu não sei o que fazer. Quando Davi ora desse jeito, irmãos, ele está dizendo, Senhor, é verdade, os problemas são volumosos, o mundo pega bem pesado, mas Deus, diante do mundo, eu sei que a tua mão está me guardando sobre todas as coisas. Então que eu só venha temer, ó Deus, que eu só venha me curvar diante de ti e que eu possa dizer a todo esse tempo, a esse mundo, a esse sistema de coisas, o meu Deus está sobre todas as coisas e eu confio no Senhor. Queria te convidar a baixar sua fronte um pouco e falar com Deus nesse sentido. Dispõe meu coração para só temer o teu nome, Senhor. Que eu não tema, Pai, a palavra dura. Que eu não tema, Senhor, as dificuldades financeiras. Que eu não tema, Senhor, os ataques, as dúvidas. Mas, Senhor, sobre todos os desafios que se levantam, que eu só me incline diante do teu nome. Só o teu nome. Só diante de ti.